O nome Linux surgiu da combinação de Linus, nome do criador, Linus Torvalds, mais Unix, sistema operacional que serviu como grande inspiração conceitual para o projeto. Para entender o Linux, é importante compreender primeiro a história do Unix. A história do Unix está ligada ao projeto Multics, iniciado na década de 1960. O Multics foi desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, pela General Electric, GE, e pelos Bell Labs, laboratório de pesquisa da TIT. O objetivo do Multics era criar um sistema de tempo compartilhado, time share, permitindo que vários usuários utilizassem simultaneamente um único computador de grande porte, algo extremamente inovador para a época. Em 1969, já havia uma versão do Multics funcionando no computador G645. Apesar de tecnicamente avançado, o projeto era complexo e custoso. A TIT acabou se retirando do projeto, mas um pesquisador da Bell Labs, Ken Thompson, decidiu desenvolver um sistema mais simples, inspirado nas ideias do Multics. Assim nasceu o Unix. O nome foi sugerido por Brian Kernighan, também da Bell Labs. Em 1973, Dennis Ritchie reescreveu o Unix na linguagem C, que ele próprio havia desenvolvido. Esse foi um marco fundamental, ao ser escrito em uma linguagem de alto nível, em vez de assembly. O Unix tornou-se portátil e pôde ser adaptado para diferentes tipos de hardware, o que impulsionou sua disseminação mundial. Entre o final da década de 1970 e os anos 1980, a AT&T passou a comercializar versões do Unix. A mais importante delas foi o Unix System V, lançado oficialmente em 1983. Lançou-o ao mundo e milhares de programadores começaram a desenvolvê-lo juntamente com ele. Anos mais tarde, ele precisava de uma ferramenta para coordenar todos esses colaboradores. Eles usavam o BitPair, mas de repente a licença gratuita foi revogada. A sua solução? Em poucas semanas criou o JIT, o sistema de controle de versões que agora é utilizado por milhões de programadores, o GitHub. Atualmente o Linux alimenta a internet, os supercomputadores e o Android, enquanto o JIT é a espinha dorsal da colaboração no domínio do software. O Linux dominou a internet e agora está começando a dominar o mundo. Contudo, isso se tornou algo maior, muito maior. Hoje em dia, esse sistema operacional de código aberto chamado de Linux é um dos programas de computador mais importantes do mundo. Você usa ele todos os dias. O Linux roda em todos os celulares e tablets Android do planeta. E mesmo se você estiver usando um iPhone, Mac ou Windows, o Linux está funcionando por toda a internet. O Linux serve de base para a grande maioria de páginas que você visita e aplicativos que você usa. Facebook, Google, Pinterest, Wikipedia, tudo isso está usando o Linux. Agora o Linux está no caminho para dominar as televisores, termostatos e até mesmo carros, com programas de computador cada vez mais presentes na nossa vida. O sistema operacional desenvolvido por Linus Torvalds também tem a colaboração de muitos desenvolvedores e ele não leva todo o crédito. As raízes do sistema operacional dele remontam a 20 anos antes de sua criação. Quando o Unix foi criado nos laboratórios da Bell Labs da TIT, em 1969. Por décadas, o Unix foi o sistema operacional padrão para a computação comercial. Mas havia um problema. Ele foi criado pela TIT e só funcionava em computadores de grande porte. Os chamados geeks queriam algo que pudesse funcionar em seus computadores pessoais, não apenas em computadores de elevado custo. Em 1984, Richard Stallman começou a trabalhar no GNU, um clone do Unix, cujo acrônimo, paradoxalmente, significa GNU's Not Unix. Em português, GNU significa GNU não é Unix. Por volta de 1991, Stallman e sua empresa haviam reescrito boa parte do Unix, mas eles não tinham uma parte importante: o kernel, que é uma das peças fundamentais de um sistema operacional, responsável por conversar com o hardware e traduzir as entradas de um teclado, mouse e touchscreen em alguma coisa que um software possa entender, por exemplo. Então, Torvalds decidiu criar um kernel,
Em pouco tempo, outros desenvolvedores estavam usando o kernel Linux em combinação com o GNU e uma grande variedade de ferramentas. Muitas pessoas ainda insistem em chamar esses sistemas operacionais de distribuições GNU Linux. Mas é o kernel que serve de base para o Android e muitas outras aplicações novas de software. A ascensão do Linux reflete a ascensão da World Wide Web, o WWW, que começou mais ou menos na mesma época. É difícil dizer o quão popular o Linux é na web, mas de acordo com um estudo da W3C, sistemas operacionais Unix e Unix-like rodam em 67% de todos os servidores web do mundo. Pelo menos metade desse montante roda Linux. Provavelmente a grande maioria. Até mesmo a Microsoft, que já foi inimiga jurada do Linux, adotou esse sistema operacional de código aberto. Em 2012, a empresa anunciou que aceitaria que outras empresas usassem Linux no seu serviço de computação cloud, Microsoft Azure. Nesse exato momento, cerca de 1/3 das instâncias do serviço usam Linux ao invés de Windows. A própria Microsoft está usando Linux para algumas funções de rede da Azure. E o Linux é tão essencial para a web que a Microsoft ainda fez uma parceria com a Canonical, criadora do Ubuntu, para tornar mais simples o processo de desenvolvimento de sites utilizando Linux em sistemas operacionais da Microsoft. Existem algumas razões para isso. A mais óbvia é que enquanto você precisa pagar por uma licença do Windows Server, a maioria das versões do Linux estão disponíveis para download free mesmo para empresas e grupos com fins comerciais. Além disso, o Linux possui código aberto, o que significa que qualquer um pode modificar e redistribuir o seu código-fonte como quiser, adaptando o código às suas necessidades. Com o crescimento da web, os desenvolvedores usaram o Linux para lidar com suas necessidades e também lançar novos sistemas operacionais baseados em Linux, que possuíam todos os seus programas e ferramentas preferidos. Tecnologias importantes como o servidor Web AP, banco de dados MySQL e a linguagem de programação Perl se tornaram padrão de todas as maiores distribuições Linux. Contudo, o Linux também teve sorte. Ele não foi o único sistema operacional gratuito da década de 1990, mas uma batalha legal entre a TI e uma empresa chamada Berkeley Software Design diminuiu o crescimento das principais alternativas ao Linux, o grande futuro. Por anos, o Linux permaneceu no plano de fundo, escondido enquanto rodava os servidores web das principais empresas do mundo, sem nunca encontrar muito sucesso nos dispositivos pessoais. Isso mudou em 2008, quando o Google lançou o Android, e o Linux finalmente encontrou seu caminho no mundo dos celulares. O Android não pode executar aplicações Linux, que não foram traduzidas para a plataforma do Google. Mas o sucesso do Android promoveu uma grande ascensão do Linux e da comunidade de código aberto, finalmente mostrando que essa comunidade podia trabalhar em aplicações para usuários finais. O Android agora domina o mercado de celulares. De acordo com a empresa de pesquisas de mercado Gartner, o sistema operacional Android possuía 84% do mercado durante o primeiro trimestre de 2016. Agora, o alcance do Linux está indo muito mais longe do que apenas celulares. Você pode encontrá-lo em Smart TVs da Samsung, LG, termostatos Nest, leitores digitais, Kindle, Amazon, e drones de empresas como a 3D. Só para citar alguns exemplos. As grandes telas nos carros da Tesla também rodam Linux e muitas outras empresas, incluindo Toyota, Honda e Ford, patrocinam o projeto Automotive Grade Linux, que é dedicado a construir software para carros conectados. Além disso, os carros autônomos também funcionam sobre o Linux. Hoje, as empresas usam o Linux para construir novas tecnologias, pela mesma razão que desenvolvedores web utilizaram o sistema operacional na década de 1990. Eles podem adaptá-lo para suas necessidades e então compartilhar ou vender os resultados sem ter que pedir permissão para isso. E tudo isso por causa de um estudante finlandês que quis compartilhar o seu trabalho com o mundo.
Nada mal para um passatempo, não é mesmo? Gostou deste tipo de vídeo e conteúdo? Então agradeço a você por deixar seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Coloque também o link deste vídeo no story de seu Facebook e Instagram. Copie ainda no status de seu WhatsApp. Isto vai incentivar o avivamento deste canal e é totalmente free para você. Considere ainda se inscrever aqui neste canal. Muito obrigado por sua participação. Deus abençoe a sua vida, em Cristo Jesus.